Está na nossa Santa Ceia desta noite, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus, está aqui mais uma vez o teu servo, ele é um canal, aquele que vai transmitir a boa palavra, extraída, ó Deus, da Bíblia Sagrada. Senhor, venha sobre a vida dele, abençoando a vida dele, sua esposa, seus filhos, e aquilo que o Senhor tem derramado graça sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor para todos. Amém? O microfone ficou um pouco ruim, já veio o som. Mais uma vez, então, a graça e a paz do Senhor a todos. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez reunido com os irmãos, com a igreja do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos pecadores, só que redimidos pelo sangue de Jesus. Hoje é um dia, ou mais uma vez, mais uma oportunidade na qual a igreja do Senhor celebra a Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela nos faz lembrar do pecado do homem, mas nos faz recordar de toda a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Um dia Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz no Gênesis, e mesmo tudo sendo bom, até Gênesis 1:31, a Bíblia fala que o homem caiu mediante uma tentação. E eu quero então que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 3 do Gênesis. Capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o 24. Só que para ganharmos uma certa celeridade aqui, nós vamos ler primeiro com a igreja de pé, aqueles que puderem ficar de pé. Nós vamos fazer a leitura de Gênesis 3, do 1 ao 7. Depois as demais partes a igreja vai acompanhar assentada mesmo. Gênesis 3, do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? A igreja pode tomar assento. Então nós de início comentamos que somos pecadores redimidos. Falamos que estamos hoje celebrando a ceia do Senhor justamente por causa da redenção que Jesus Cristo nos ofereceu mediante sua morte na cruz do Calvário. Mas a vinda de Jesus para salvar o homem, ela decorre justamente do que acontece aqui no livro do Gênesis. Se nós tirássemos o livro do Gênesis da Bíblia, não teríamos como falar da vinda de Jesus para morrer na cruz. Não teria como nós chegarmos ao Apocalipse, onde nós vemos todas as coisas redimidas. Porque no Gênesis nós vemos a criação de todas as coisas. Como eu comentei um pouquinho antes, até o versículo 31 do capítulo 1, nós vemos Deus criando tudo e sempre dizendo: tudo é muito bom. E a última frase que está no versículo 31 do capítulo 1 é: isso é muito bom.
ou seja, toda a criação de Deus era maravilhosa. A partir do versículo 31 até o início do capítulo 3, subentende-se que aconteceu algo misterioso nos céus, porque a terra estava perfeita, criada por Deus, uma coisa maravilhosa. Mas como eu falei, a partir do versículo 31 alguma coisa aconteceu, e todos os estudiosos são unânimes em dizer que a partir daí ocorreu a queda de Satanás. Porque se Deus criou os céus e a terra, se tudo que Deus foi bom, então toda a criação de Deus era boa, até os anjos que estavam no céu. Mas lá no céu a Bíblia nos relata, tanto no capítulo 14 de Isaías, como em Ezequiel, como no Apocalipse, no capítulo 12, nos dá a entender que o maligno, o diabo, Satanás, a antiga serpente, conforme a Bíblia nos diz, ele se rebelou contra Deus. Ele quis ser igual a Deus e foi precipitado dos céus. No livro de Lucas, os discípulos estavam maravilhados por terem expulsado demônios, e Jesus disse para eles: olha, é bom que vocês estejam alegres por terem os vossos nomes escritos nos céus, porque eu vi Satanás cair como um relâmpago. Jesus presenciou a queda de Satanás. Então possivelmente isso aconteceu depois do versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, e logicamente antes do que a gente estuda aqui no capítulo 3. Já com toda a criação formada, com a beleza que existia no jardim do Éden, mesmo Deus estando presente ali, a Bíblia nos mostra então o aparecimento desse ser, que está aqui no 3 versículo 1, ele fala da serpente. Como a gente sabe que essa serpente é o diabo e Satanás? Quando a gente lê Apocalipse 12, versículo 9, a Bíblia fala que ele é a antiga serpente. Também Apocalipse 20, versículo 2, dá essa mesma referência. Depois os irmãos anotam e depois podem conferir. Então essa serpente aqui é Satanás, e a própria Bíblia diz isso. Agora a forma do aparecimento dela, a metodologia que o maligno usou, a Bíblia não nos revela. Se ele se apossou da serpente, se ele tomou a forma da serpente e começou a conversar com o homem. Havemos de entender que a serpente não era esse animal que rasteja hoje, esse animal que causa medo às pessoas, porque ele só passa a rastejar depois que ele é amaldiçoado por Deus. Outra coisa, a mulher não ficou espantada de ver um animal falando com ela, né? Não levou nenhum susto com aquilo. Então nós poderíamos tirar algumas inferências disso, mas o importante é entender que a serpente chegou até a mulher e estabeleceu um diálogo com a mulher. E nesse diálogo, pelo que nós vemos aqui no texto, ele faz uso da palavra de Deus. Só que ele pega o que Deus disse e torce. Porque Deus tinha dito em Gênesis 2, versículos 15 a 17: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem era livre para tudo lá no Éden. Ele tinha plena liberdade para provar de todos os frutos, de todas as árvores que ali existiam. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, conforme a tradução de cada um, era uma árvore que estava ali para provar, para testar a obediência do homem, justamente à vontade de Deus, justamente à palavra do Senhor. Então o maligno chega, como nós comentamos aqui no início do capítulo 3, e muda. Ele pega uma afirmação que Deus tinha feito e faz uma interrogação. Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não fez uma pergunta ao homem. Deus fez uma afirmação para cada um deles. Então, nessa parte inicial que nós vemos aqui do capítulo 3, de 1 ao 7, é uma cena que nós estabelecemos. Na realidade, esse texto todo, do capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos várias cenas.
Para hoje eu separei 3, que é a tentação e a queda, que é a cena 1. Depois, as consequências da queda e a promessa de redenção, que é a cena 2. E a cena 3, o banimento do homem do jardim do Éden. Foi uma sequência de fatos. Então, voltando aqui, nessa cena 1, o maligno ele transmuta a palavra de Deus, ele muda o sentido do que Deus tinha dito. Me lembro de uma seita que mudou um texto da palavra de Deus para se adequar ao pensamento deles. Que eles têm uma crença de que a pessoa morre e fica lá estática, dormindo. Mas a Bíblia diz diferente. Então pegaram um texto lá de Lucas, quando Jesus chega um malfeitor e diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A seita foi lá e escreveu: te digo ainda hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Isso para justificar uma doutrina falsa, que é a teologia do sono da alma, que é uma inverdade. Porque em toda a Bíblia nós vemos que aqueles que morrem no Senhor, quando a Bíblia usa o termo dormem no Senhor, ele está dizendo que ele saiu desse mundo, o corpo físico morreu, mas a alma da pessoa continua viva. Esse é um exemplo que eu estou dando de coisas que acontecem hoje, mas aconteceu aqui no Éden. O maligno pegou, como eu disse, uma afirmação de Deus, e depois da afirmação que tinha um ponto final, poderíamos dizer assim, e ele coloca uma interrogação, mudou totalmente o sentido. A partir de então, irmãos, nós entendemos que uma das armas do maligno, uma arma mais destruidora do maligno contra o povo de Deus, já até comentamos isso algumas vezes, olha, ele destrói casamento, destrói famílias, destrói vida financeira, ele faz muitas coisas, se aposta de pessoas. Só que Jesus liberta, Jesus dá solução para tudo isso. Só que a pior arma do maligno é o erro. A arma mais poderosa que ele usa é o engano religioso, é a sedução. Então aqui ele usou justamente da palavra de Deus, ele tirou um texto do contexto e criou uma heresia. Nós aprendemos nos cursos de teologia, todo mundo que entra já no primeiro dia aprende que texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então foi isso que o maligno fez. Ele tirou um texto do contexto, ele mudou o sentido do texto, então foi uma arma terrível. Por outro lado, a mulher começa a dar ouvidos ao que ele diz. No versículos 2 e 3, ela faz a citação do que nós fizemos a leitura aqui em Gênesis 2, 15 e 16. Ela sabia que não podia comer do fruto, mas ela ainda faz um acréscimo à palavra de Deus, onde ela diz que o homem não podia nem tocar na árvore. Deus não falou que não podia tocar no fruto da árvore. Deus disse que se comesse do fruto, o homem ia morrer mesmo. Foi isso que Deus disse. Então ela fez um acréscimo. Nós, como igreja do Senhor, não podemos tirar da palavra nada, e não podemos acrescentar nada ao que já está escrito nas Escrituras. Hoje na EBD o Pedro comentou sobre o cânon. Foi isso, Pedro? O cânon nada mais é do que o conjunto de livros que nós temos aqui na Bíblia, e nós dizemos que esse cânon está fechado, ou seja, está completo. Tudo que Deus tinha que falar com o homem, ele começou a falar no livro do Gênesis e encerrou no livro do Apocalipse. E no Apocalipse ele deixa uma advertência justamente contra aqueles que tiram ou acrescentam palavras àquela profecia. E a advertência é muito séria. Mas então a mulher fez esse acréscimo à palavra de Deus. Vendo isso, irmãos, que o maligno já vê um tropeço da mulher ali, ele usa de algo que nós chamamos de ilusão. Ele usa do engano, que é algo que lhe é peculiar. Em João 8,44, a Bíblia nos diz que o diabo é o pai da mentira. A única coisa que a Bíblia diz que ele criou foi a mentira, foi o engano, foi o erro. Então ele chega para a mulher e diz assim: certamente não morrereis. Engraçado, ele quis insinuar que Deus era mentiroso, não é verdade? Deus disse para a mulher, disse para Adão antes: no dia em que vocês comerem do
fruto dessa árvore, certamente morrereis. Chega o maligno para a mulher, porque ele é adversário de Deus. Ele tenta desfazer todas as coisas que Deus faz. Então ele muda, é como se ele chegasse para alguém e dissesse assim: não, espera um pouquinho, não é bem assim. Na realidade é porque você serve a um Deus que é egoísta. Deus sabe de tudo, vocês não vão morrer não. E nas palavras dele ele conta uma meia verdade e uma meia mentira. Porque ali o homem não morreria fisicamente, instantaneamente. Mas depois da queda, os anos de vida do homem haveriam de diminuir e o homem morreria fisicamente. Enquanto o homem estava no jardim do Éden, ele tinha acesso à árvore da vida, e com esse acesso ele tinha direito à vida eterna. Mas será que Deus ia deixar um homem no estado de pecado, cheio de maldade, desfrutar do fruto da árvore da vida e ter vida eterna? Não, a gente vai observar isso um pouquinho mais à frente do texto. Mas ele chega então com essa ilusão, dizendo: olha, vocês não vão morrer não. Ou seja, ele está fazendo uma insinuação de que Deus é mentiroso. Diretamente é isso. Peguei até alguns estudiosos sobre o tema e concordam em dizer que o maligno quis afirmar que Deus é mentiroso. Porque se Deus disse: ó, vocês vão morrer, o maligno chega e diz para o homem: você não vai morrer, um dos dois está mentindo. Então o maligno quis dizer que Deus estava mentindo, sendo ele o mentiroso. Então no versículo 4, 5, ele entra com uma ilusão muito grande, onde ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis conhecedores do bem e do mal, vocês serão como Deus. Engraçado. No final eu vou comentar mais sobre isso, mas quantas e quantas coisas existem hoje para que o homem queira agir como se fosse Deus. Nesse caso, implica em um homem agir independentemente de Deus. Deus conhece o bem e o mal, mas é como se o maligno dissesse: olha, vocês não precisam de Deus para saber do bem e do mal, não. Vocês vão saber isso de uma forma totalmente independente. Então, nós continuamos com o texto. Versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela olhou. Maligno, na ilusão do engano, na sedução, que é a palavra correta, com as palavras dele, ele leva a mulher a colocar os olhos de novo naquela árvore. Engraçado, o jardim tinha muitas árvores, e aquela árvore era boa para se comer tanto quanto as outras, só que ela estava debaixo de uma restrição feita por Deus. Então a mulher olha e vê: a árvore é boa para comer, agradável aos olhos, agradável para dar entendimento. Ela cai na sedução do maligno, vai lá e pega o fruto. Nós vemos 3 áreas em que o homem foi tentado aqui. Essas 3 áreas são a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Sabiam que o maligno tentou a Jesus nessas 3 áreas? Também o apóstolo João nos faz um alerta quanto às coisas que são desse mundo, e são justamente essas 3: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Olha, a concupiscência da carne, ela é instigada quando você vê alguma coisa e aquilo te atrai com grande força. Então Eva olhou para o fruto, se sentiu atraída por aquele fruto, achou aquele fruto desejável, ou seja, foi a concupiscência dos olhos. Ela desejou aquele fruto e depois toma aquele fruto, porque afinal de contas eles queriam ser como Deus. Então a concupiscência dos olhos atrai, a concupiscência da carne faz você desejar aquilo com grande força, e a soberba da vida faz o homem querer ser poderoso, querer ser superior aos outros, querer estar acima. O próprio diabo, antes da queda, lá em Isaías 14, ele diz que ia subir acima do trono de Deus. Em Isaías 14 tem os 5, são chamados os 5 eu de Satanás. Eu subirei, enfim, ele vai dizendo uma série de sentenças ali, mostrando que ele queria estar acima de Deus. Então
Eva, quando ouve isso, e Adão toma conhecimento disso, eu imagino eles pensando: olha, acho que ser igual a Deus é uma coisa boa, vamos pegar esse fruto, vamos comer desse fruto. Então, ela pegou, foi o que nós lemos no versículo 6, ela come do fruto e também entrega esse fruto ao seu marido. E quando ela entrega o fruto ao marido, o versículo 7 nos diz que os olhos dos dois foram abertos. Engraçado, sabe o que é isso, irmãos? Adão e Eva, até esse momento, eles viviam num mundo de perfeição feito por Deus. Eles tinham direito à vida eterna dada por Deus, tinham direito de desfrutar todas as maravilhas e delícias que existiam no jardim do Éden, tudo dado por Deus. Mas eles caem na tentação, pegam o fruto, comem o fruto, de repente os olhos deles se abrem, e quando os olhos de ambos são abertos, a primeira coisa que eles percebem é que estão nus. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Ele escreve para o contexto do povo de Israel, do Antigo Testamento, e serve para nós também no Novo. E se quisesse deixar um povo, uma pessoa israelita com vergonha, seria expor a nudez dela. Por exemplo, um homem, um rei, Anum, a Bíblia diz lá no livro de Crônicas, o pai dele, chamado Naás, morre. Davi manda um grupo de homens, né, para apaziguar o coração dele, para dar consolo. Aí ele recebe maus conselhos. Em decorrência dos maus conselhos ouvidos, ele pensa que os homens de Davi foram para espionar a terra dele. Aí ele manda rapar as barbas dos homens, que era uma coisa vergonhosa para eles, e mandou cortar, diz o texto bíblico, mandou cortar as vestes daqueles homens até a altura das nádegas. Está desse jeito no texto bíblico. Ou seja, envergonhou todos aqueles homens. Então a nudez era algo que envergonhava o povo de Israel. Quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, coloca nesse texto que eles perceberam o estado de nudez deles, simplesmente está demonstrando que eles caíram do estado de inocência. Antes de pecarem contra Deus, eram puros. Os dois andavam nus no jardim, e a Bíblia diz que eles não se envergonharam. Mas em decorrência da queda, então os olhos são abertos, eles percebem a nudez. Eles não buscam a ajuda de Deus, porque o texto diz que eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles mesmos quiseram cobrir a nudez. A partir de então, irmãos, esse aqui é a cena 1. Na cena número 2, nós começamos a observar os desdobramentos desse fato. Como eu falei, até então, até um pouquinho antes do versículo 7, eles estavam no estado da tentação, no estado da sedução. Caíram na sedução, foram enganados, comeram do fruto, foram alertados por Deus. Ou seja, Deus deu a palavra viva a eles, mas eles preferiram dar ouvidos à voz de engano do maligno. Os dois caem, descobrem que estão nus, e a partir de agora vem os desdobramentos, vem algumas consequências. Uma das consequências nós destacamos no versículo 8, os irmãos acompanhem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. Vejam só, uma grande consequência do pecado é o homem querer fugir da presença de Deus. Já lá no Éden, Deus se apresentava a eles na viração dos dias. O texto bíblico nos diz, eles desfrutavam da presença real do Senhor ali. Mas a partir da queda, o homem dá um jeito de tentar se esconder de Deus. Afinal de contas, eles haviam pecado. Afinal de contas, descobriram que estavam nus. Só que adianta o homem querer se esconder de Deus, irmãos? No Salmo 139, nos versículos de 1 a 12, a Bíblia nos mostra que não tem como.
O homem pode subir ao mais alto dos céus e Deus o encontra. O homem pode ir ao alto de uma montanha, no Monte Everest, Deus o encontra. O homem pode buscar as profundezas mais escuras do mar, mas Deus também o encontra. Então não tinha como Adão e Eva se esconderem do Senhor, mas a consequência da prática do pecado, de caírem na tentação, foi esta: foi, eu vou fugir de Deus. Só que de Deus não se foge. Deus tinha um plano com Adão, com Eva, com toda a humanidade. Eles não conseguiram fugir de Deus. Talvez alguém aqui, talvez alguém que esteja nos assistindo essa noite diga: eu pisei na bola com Deus, eu vou fugir de Deus. Eu quero te falar que Jesus te ama e Deus vai te encontrar. Deus tem um plano de salvação na sua vida. Não adianta querer ficar envergonhado de Deus, não. Porque se, irmãos, por maior que seja o meu pecado, o pecado da humanidade, maior ainda é o poder do sangue de Jesus Cristo para trazer justificação ao homem. Não importa, irmãos, a profundidade do poço no qual ele tem entrado, Jesus estende as mãos e tira o homem do fundo do poço. O homem pode dizer: o poço está escuro, mas Jesus tira o homem da escuridão desse poço e traz para a glória do seu reino, e é uma glória refulgente, irmãos. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Então o homem havia se escondido, o homem estava em fuga da presença de Deus, ele estava com vergonha da nudez, ele estava com medo por causa da culpa que ele sentia, por causa do pecado que ele havia cometido. Enfim, se dependesse do homem, ele permaneceria escondido ali. Mas mesmo o homem tendo caído, Deus foi ao encontro desse homem. O homem pecou, mas Deus foi ao encontro desse primeiro casal que pecou. No Novo Testamento, quando nós lemos a história de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, versículo de número 10, depois que ocorre uma transformação na vida de Zaqueu, depois que ele é salvo, Jesus diz uma frase pequena, mas uma frase impactante: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para Deus não tem perdido, irmãos. Para Deus tem encontrados. Para Deus tem achados. Tem uma música que é Amazing Grace, onde a gente traduz um trechozinho que ele diz que Deus: eu estava cego, mas eu vi. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado. Nós fomos encontrados por Deus. O evangelho do Senhor, ele se propaga por todas as terras, por todo o mundo. Deus encontra, irmãos, aquele que está perdido. Isso, esse primeiro acontecimento então é no Éden. No versículo 9 diz: então chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Porventura Deus não sabe de todas as coisas? Deus sabe, Deus vê todas as coisas. Deus simplesmente deu uma oportunidade ao homem de confessar o seu pecado. Foi igual Jesus com Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Jesus, no grego, ele faz uma pergunta usando a palavra ágape. Pedro responde usando filéus. Ágape é um amor profundo e fraternal. Numa das respostas de Pedro, ele é assim: eu te amo. Na primeira, eu te amo como um amigo. Então, mas Pedro sabia o quanto ele amava o Senhor. Jesus deu a oportunidade de Pedro dizer ao Senhor que o amava por 3 vezes. E aqui Deus está dizendo, dando a oportunidade ao homem de falar com ele: olha, Senhor, eu realmente pequei. 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, perguntou-lhe Deus: o que te fez saber que estavas nu? Deus foi puxando assim, foi desenrolando uma cordinha, foi trazendo à tona as coisas de uma forma muito amorosa. Perguntou-lhe Deus então, comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem. Nós vemos aqui uma coisa que é terrível, que ainda acontece hoje, irmãos. Cada ser humano é responsável pelos seus atos.
Mas nós vemos aqui o que alguns chamam de transferência. A culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. Eu nunca erro, mas todo mundo erra, eu sempre estou certo. Então, no versículo 12, Adão diz a Deus: então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e comi. Calma aí, irmãos. Quem Deus estabeleceu por autoridade no jardim? Foi Adão. Eva era a ajudadora dele, claro. Quem recebeu a primeira ordenança de Deus sobre o não comer do fruto? Adão recebe. Mas ele não exerceu a autoridade dele. Ele compartilhou com a mulher pegou, e Adão vai lá e partilha junto. Parece que ele se esqueceu também do que Deus havia dito. Isso aqui dentro da Bíblia nós chamamos também de linhas de autoridade, porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo estabelece as linhas de autoridade: Deus, Cristo, homem, mulher. Isso é bem claro lá dentro da palavra do Senhor. E também aqui na frente, no texto, Deus não chega para a serpente e diz: maldita a terra por causa de ti. Ele não diz para a mulher: maldita a terra por causa de ti. Mas ele chega para o homem e diz: maldita a terra por causa de ti, Adão. Porque ele era uma autoridade estabelecida pelo Senhor ali. Então, aqui no texto, Adão diz: não, Senhor, foi a mulher. Quer dizer que ele tenta se eximir da culpa. Mas tem um outro detalhe, irmãos. Quando Deus criou todas as coisas, em que pese ele ter dito do início ao fim que tudo era bom, teve uma coisa que Deus disse que não era boa: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, uma ajudadora. E Deus fez. Então nessa palavra aqui é como se Adão dissesse: olha Deus, estava tão bom eu lá no Éden, né, pastor Zé Maria? Estava sozinho lá com os animais, dei nome para tudo quanto é animal que existe lá. Aí o Senhor vai e inventa de me arranjar uma mulher. A mulher foi bênção para ele. Tem até quando ele diz: ela é osso dos meus ossos. Isso é considerado um poema, porque ela sai das entranhas de Adão, sai de um osso de Adão. Foi um poema lindo que ele fez quando ele toma conhecimento, quando Deus apresenta a mulher a ele. Agora, indiretamente ele diz: não adiantou ter a mulher. Deus, acho que o Senhor errou aí, Senhor. Não, foi a mulher que tu me deste, Deus. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. A mulher, por sua vez, transfere a responsabilidade para a serpente. Está em Gênesis 3:13. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Em 1 Timóteo 2,14, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma referência acerca desse fato. Ele trata dessa ilusão também. Ele diz aqui, 1 Timóteo 2,14. Eu vou ler do 11 ao 14. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da missão de ser mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Isso aqui tem algumas regras dentro de interpretação desse texto, que ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz que a mulher pode orar, que a mulher pode profetizar e transmitir a palavra de Deus. Então tem que ter um contexto dentro disso. Mas o que a gente quer frisar nessa noite é que a mulher foi iludida. Ela foi enganada pelo maligno. Ela deu ouvidos a quem não deveria ouvir. Então nós vemos esse desdobramento, irmãos. Vemos a autojustificação do homem. Seria mais fácil o homem dizer: Senhor, eu errei, eu pequei. Para mim hoje, para qualquer um de nós hoje, se eu errasse, se eu pecasse, qualquer um de nós pecarmos contra Deus, e a Bíblia diz que todos nós pecamos, o que nós fazemos é ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei, Senhor,
tem misericórdia e me perdoa. E a Bíblia diz que então que nós temos um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Ele já morreu por nós. Então, se o homem, a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Mas se porventura qualquer um de nós tropeçarmos, nós podemos dizer, irmãos, que há poder no sangue de Jesus para nos purificar. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos santifica, que nos levanta, que nos dá força. Então, mas não foi o caso aqui de Adão. Ele se auto-justifica. E aí nessa auto-justificação, nós vemos que nós vemos em meio a tudo isso que Deus ele vai fazer uma promessa, que é a promessa de um Redentor, que está no versículo 15, que é chamado de proto-evangelho ou primeiro evangelho, que ele diz aqui, ele lança aqui uma maldição sobre a serpente. Também a primeira vez que aparece a palavra maldita é quando Deus amaldiçoa a serpente. Versículo 14: Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A partir daqui que a serpente começa a se rastejar. E Deus então diz à mulher, a serpente ainda: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Aqui ele está falando dos descendentes da serpente, ou de pessoas sem Deus, ou de ações do maligno contra Cristo, e da ação do descendente da mulher. Quem seria o descendente da mulher que viria? Jesus. Quando a gente estuda toda a genealogia do Gênesis, nós chegamos em Jesus. Adão e Eva tiveram 2 filhos, 3, Caim, Abel. Caim mata Abel, aí nasce 7. Da genealogia de 7, nós chegamos até Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O povo de Cão formou os povos africanos. O povo de Jafé formou os europeus. Isso aí tem livros de geografia bíblica que mostra isso. E o povo de Sem, os descendentes de Sem, formaram os judeus. E resumindo a história, dentre os judeus, quem nasce? Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, então descendente da mulher. Os irmãos estão entendendo isso? Então nesse versículo que nós lemos, ele mostra uma luta entre o maligno e Cristo. Ele nos dá a entender então que o maligno ele causa sofrimentos, só que sofrimento passa. Mas a vitória de Cristo, irmãos, é esmagadora sobre o maligno. É isso que o texto nos mostra. Então, nós vamos continuar agora, a partir do versículo 16. Ele ainda diz das dores de parto para a mulher. Mas aqui no versículo 17, Deus diz para Adão, foi o que nós comentamos um pouco antes, a responsabilidade. A Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, Adão tinha uma grande responsabilidade, e ele tinha que ter autoridade para zelar daquilo que Deus colocou nas mãos dele. Quando Deus coloca em nossas mãos alguma coisa para fazer, irmãos, Ele está nos dando autoridade para fazer. Então nós não podemos relegar a segundo plano, nós não podemos terceirizar ou abrir mão daquilo que Deus nos deu. Então a sentença cai sobre Adão. Ele diz: em fadiga obterás o sustento durante os dias da tua vida, a terra produzirá cargos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Mas lá depois de Noé, o homem passa a comer carne também, viu? No suor, porque tem um grupo que se baseia para pregar vegetarianismo para o cristão, baseado só nesse versículo aqui, né? Enfim, no suor do teu rosto, o teu pão, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus está dando uma sentença sobre Adão e sobre sua descendência. Antes ele estava no Éden, tinha acesso à árvore da vida. Tendo acesso à árvore da vida, ele não morreria.
Mas a partir de agora Deus está dizendo: Adão, eu te fiz do pó, mas você vai voltar a ser pó novamente. Indiretamente ele está falando da morte ao ser humano, e aqui morte física também. Versículo 20: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é uma sentença que aponta para Cristo também. Nós falamos que o primeiro evangelho está em Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho. O homem teria que morrer porque a sentença, o salário do pecado é a morte. Mas ao invés de um homem morrer, Deus sacrifica um animal. A Bíblia não diz que tipo de animal que é, e o sacrifica e dá peles para que o homem se cubra. Nós lemos anteriormente que quando o homem caiu, ele cozeu roupas, não foi isso? De figueira. Ou seja, o homem querendo se auto-justificar por suas próprias obras. E agora Deus está mostrando para o homem que ninguém se justifica a si mesmo. Também nós entendemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E também nós compreendemos, irmãos, que Adão tinha que morrer, mas um animal morreu, o sangue foi derramado e ele foi coberto. Da mesma forma, nós haveríamos de morrer, mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz do Calvário. O sangue dele foi derramado, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando a Bíblia fala da tampa da arca, ela chama de propiciatório. Em Romanos, a Bíblia diz que Cristo é a nossa propiciação, nossa tampa. Então quando Deus olha para nós, irmãos, Ele vê o sangue de Cristo. Deus olha, nós somos pecadores, como eu falei no início, mas Deus vê, Deus sabe que por causa de Cristo nós somos pecadores redimidos. Houve uma morte substitutiva em nosso lugar, que foi a morte de Jesus. Continuando, versículo 22: disse o Senhor Deus. Aqui a parte final é a terceira cena. Falei que dividi em 3 cenas, como eu falei aos irmãos. Primeira cena foi a tentação e queda. A segunda, as consequências da queda e promessa de redenção. Terceira cena, banimento do jardim. E as palavras aqui desses últimos versículos são fortes também. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Como já falei outras vezes na igreja, Deus conhece o bem e o mal como um cirurgião que conhece uma doença, que conhece um câncer, vai lá e opera e extirpa aquele câncer. Mas o homem se tornou conhecedor do bem e do mal como o doente, como aquele que precisa de cura. Então quando a gente vê o que nós vamos continuar a ler aqui, não são palavras duras de Deus, é um ato de graça do Senhor. Versículo 23: o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, versículo 24, olha que palavra forte está aqui, irmãos. Deus não chegou para Adão e falou assim: Adão e Eva, com licença, por favor, deixem os jardins queridos. A palavra que está aqui é expulsou. Na minha tradução começa com expulsou. Expulsou o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe qual é o significado disso? Primeiro, é um ato de graça de Deus. Se o homem ficasse no jardim, ele teria acesso à árvore, ficaria eternamente pecador. Mas quando o homem é banido do jardim, irmãos, eu já vou começar a encerrar aqui, ele vai entender que ele precisa da graça de Deus. Ele não tinha mais acesso à árvore da vida, e agora? O que ele vai fazer para ser salvo? Que atitude devo fazer para ser salvo? Existia uma promessa de um Redentor aqui. Esse Redentor viria, esse Redentor morreria na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, segundo o que está escrito no livro aos Hebreus, é um sacrifício eterno. Nós não sabemos quando começa nem quando termina,
Simplesmente ele foi planejado lá na eternidade. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o efeito, a eficácia do sangue de Jesus vai até lá no Éden. Então o homem é alcançado. Acho que no direito isso é feito ex nunc, não é, Elisa? É ex nunc, não é isso? Quando você vai lá na raiz, é o ex nunc, não é? Você tem ex nunc, não é? Então Deus alcança todos da cruz para trás, e Jesus alcança todos da cruz para frente também. Tanto que ele ora em João 17 acerca da unidade da igreja, e na oração ele diz acerca daqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então é perfeito e eterno o sacrifício de Jesus. Pois bem, encerrando, eu quero só deixar aqui algumas aplicações para nós hoje, irmãos. Vamos só relembrar que a arma mais destruidora do maligno é o ensino herético. Lá em 2 Coríntios 11:3, Paulo diz que ele temia que, assim como Eva foi enganada, que a igreja de Coríntios fosse enganada também. E nos versículos 13 ao 15 da mesma carta, ele fala que os apóstolos do maligno se transfiguram em ministros de Cristo. É algo relacionado à queda, engano do maligno e igreja do Novo Testamento. Outro fato importante: Eva, Adão desacreditaram a palavra do Senhor e deram ouvidos à serpente. Em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1, vem um alerta que é para nós que somos igreja. 1 Timóteo 4:1 está escrito da seguinte maneira, que expressamente diz o Espírito que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os últimos dias começam desde que Jesus veio lá no Calvário até os dias de hoje. Nós estamos vivendo aos últimos dias. Então a palavra de Deus nos alerta para isso. A palavra de Deus, como foi ensinado, foi alvo da lição hoje. A palavra do Senhor nos manda a colocar em prova os espíritos, a colocar em prova a pregação que você ouve. Por exemplo, nós estamos ministrando a palavra nesse momento. É meu dever, é dever da igreja, ouvir com atenção e depois conferir nas escrituras. A igreja já tem a palavra no coração, é conferir se tudo que nós estamos falando, confere com as escrituras, ver se a gente não tirou um texto do contexto, porque a partir de um texto fora do contexto, como nós já falamos, o estrago pode ser muito grande. Depois, a raça humana caiu porque Eva e Adão ouviram, nós chamamos de a heresia de Satanás. Só que hoje, irmãos, na minha casa eu tenho um livro que está bem grande, de heresia. Por exemplo, tem uma pregadora muito famosa, que muita gente já leu. Tem gente que chega para mim: olha, irmão, eu li um livro que é uma bênção. Aí o outro diz: olha, uma pregadora que trabalha batalha espiritual, ela pegou o demônio, mandou o demônio ficar de joelho, colocou o demônio em juramento, e a partir do que ele disse, eu escrevi esse livro, que é uma bênção para a igreja. Por acaso esse livro não está sendo exatamente igual à atitude de Eva? Eva parou para ouvir o diabo. Irmão, o diabo é mentiroso, é pai da mentira, é enganador. Como é que um pastor, uma pastora, um pregador para ouvir o diabo e depois transmite para a igreja? Ou como antigamente se ligava o rádio, acho que muita gente chegou a ouvir essa época, tinha uma igreja, ainda existe hoje, que ela dizia: demônio, você gosta de batom? Aí o demônio dizia: eu gosto. Aí ele dizia: por isso que nessa igreja a gente não usa. Demônio, você gosta de calça comprida? Ele: eu gosto, por isso que a gente não usa. Demônio, você gosta de correntinha? Gosta, por isso que a gente não usa. Irmãos, tudo isso aí cai por terra à luz das escrituras. Fico triste em ouvir muitos servos de Deus que deram ouvidos a isso, porque era o diabo falando, ainda colocava o maligno para falar no rádio. Alguns colocam até na TV. A igreja de Deus não dá ouvidos à voz do diabo, irmãos. A igreja de Deus dá ouvidos à voz do Espírito Santo. A igreja de Deus dá ouvidos. É isso aqui, ó, a palavra de Deus. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir um apóstolo falar? Lê as cartas de Paulo. Quer ouvir Jesus falar diretamente com você? Lê os evangelhos. Jesus está falando ali. Então nós não precisamos de nada além disso.
Então foi um engano, nós citamos que é o pai da mentira. Muitos hoje querem agir como Deus, nós já comentamos. Irmão, só quem tem poder para falar e as coisas acontecer é Deus. A Bíblia diz isso. Não adianta o homem querer inventar regrinhas, inventar coisas, como estudado na igreja. Nós já vimos muitas coisas acerca disso, acerca das heresias dos dias atuais, da confissão positiva. Quem fala e acontece é Deus. O servo de Deus dobra os joelhos diante do Senhor. O servo de Deus, ele ora, ele clama a Deus, e Deus, segundo a sua vontade, responde. Tem até um texto de um livro do Paulo Romero que ele diz, um capítulo é sobre o homem querer mandar em Deus. As coisas inverteram. É o homem dizendo: Deus, eu vou te colocar na parede. Ah, Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Irmão, Deus é Senhor, Deus não é servo. Nós somos servos e Deus é nosso Senhor. Então nós clamamos e suplicamos a Ele, e nós não agimos como deuses. Porque tem uma doutrina, tem até uma especialista nisso, que tira um texto do contexto de 1 Pedro e diz assim: você é Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eu assisti até um vídeo dessa pregadora. É a palavra, vai e cita um texto fora do contexto. Nós temos atributos comunicáveis da divindade, irmãos: amor, bondade e outros mais. Mas nós não somos deuses. Há muito tempo estive numa igreja, o pregador estava ministrando, de repente ele falou: filho de peixe, a igreja, peixinho é. Filho de Deus, aí todo mundo lá: Deusinho é. Não, repitam comigo: eu não estou na nova era. Não, foi muito fraco. De novo, irmãos: eu não estou na nova era. Diga também: eu não estou esperando o anticristo. Diga: eu estou esperando a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. É esse a quem nós esperamos, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, para fecharmos, irmãos, nós vimos que a desobediência trouxe uma série de maus, mas a Bíblia mostra a derrota do maligno. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, tudo por causa em decorrência do pecado de Adão, que está em Efésios 2:1. Mas Jesus vem e traz vida, e vida com abundância a todos nós como igreja. Então no Gênesis nós vemos a queda, mas no Apocalipse, onde mostra todos os salvos, sabe o que aparece novamente ali? Nós vimos que na queda o homem perdeu o acesso à árvore da vida. Mas no Apocalipse capítulo 22, versículo 2, aparece novamente a árvore da vida, que é o símbolo da vida eterna, dada por Jesus. Então, com a queda houve o banimento. O homem foi banido. E tem muitas pessoas que estão banidas da presença de Deus hoje. Mas eu quero falar uma coisa: em Jesus Cristo há esperança. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não importa se alguém esteja aqui dentro, não importa se alguém esteja dentro de sua casa, ou no carro, não sei onde. Mas eu quero falar que Jesus tem um plano de salvação para a sua vida. E para nós que estamos aqui na igreja, que fomos comprados, fomos lavados, fomos redimidos pelo sangue de Jesus, nós vamos fazer uma celebração disso. Ele morreu por nós, irmãos. Por isso vamos participar da ceia do Senhor, lembrando de todo o bem que Jesus nos fez. Obrigado, Deus, por aquele que veio nos buscar, que veio nos salvar, por aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida nos céus. Glória, pois, a Ele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.